Bom, pessoal, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Sejam extremamente bem-vindos para a segunda live do CREA Paraná. Exatamente, estamos com o tema As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Engenharia. E antes de apresentar todas as pessoas que estão aqui hoje para poder debater esse tema tão importante, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre a dinâmica. Nós vamos ter um momento de conversa entre todos, onde mais ou menos seria para durar 1 hora esse bate-papo, e aí, a partir disso, é que nós vamos abrir para as perguntas de quem está participando. Então, peço a compreensão de todos, também agradeço se vocês puderem estar direcionando a pergunta para quem vocês queiram mais, ou se for uma pergunta aberta, a gente vai jogar também aberta aos participantes. Então, vamos lá, está aqui conosco o Dante Alves Medeiros Filho, engenheiro civil pela UEM, mestre em engenharia pela UFRS, doutor em engenharia pela USP, conselheiro titular e coordenador da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CREA Paraná, Dante Alves Medeiros Filho. Temos também aqui Vanderly Fava de Oliveira, engenheiro civil pela UFJF, mestre e doutor pela UFRJ, pós-doutor na Unicamp, professor titular aposentado da UFJF e presidente da BENGE. Milton Vieira Júnior, engenheiro de produção mecânica pela USP, mestre e doutor em engenharia mecânica pela USP, professor pesquisador do Unimep e da Escola de Engenharia de Piracicaba, foi também presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Produção entre 2014 e 2017. Gil Eduardo Guimarães, engenheiro mecânico formado pela USP São Carlos, mestre e doutor em engenharia de materiais pela USP, pós-doutor em engenharia de produção pelo Núcleo de Inovação e Competitividade da UFSM, professor pesquisador na Unicruz, onde coordena o curso de engenharia de produção, e membro da Comissão Nacional para Implantação das DCMs. Então, todos muito bem-vindos, muito obrigada por prestigiarem o CREA Paraná e essa live, e eu passo agora a palavra para o Dante, coordenador. Dante, seu microfone está mudo, Dante. Seu microfone está mudo, Dante. Ok. Pronto. Obrigado, Patrícia. Olá, pessoal, uma boa tarde a todos, especialmente à nossa audiência e aos nossos convidados já apresentados pela Patrícia. Eu gostaria de destacar o objetivo da nossa live, que vem atender a diversas demandas e também uma solicitação do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Paraná. Recentemente, em 2019, nós tivemos a aprovação das novas diretrizes curriculares de engenharia. Essa proposta, ela apresenta uma concepção mais contemporânea e contextualizada do processo educacional e é baseada em competências, habilidades e atitudes. A resolução, se não me engano, número 2, de 24 de abril de 2019, apresenta um prazo de implantação dessas diretrizes, 3 anos a partir da sua publicação. Tal fato, então, trará impactos no sistema acadêmico e profissional, afetando diretamente a vida de estudantes e profissionais ligados ao sistema CONFEA-CREAS. Então, neste contexto, como existe uma ligação direta entre a formação acadêmica e o exercício profissional, o CREA Paraná tomou a iniciativa, como a de hoje, de debater o assunto criando espaços de discussão e possíveis esclarecimentos sobre as novidades trazidas por essa concepção de ensino e aprendizagem. Então, essa live ela funcionará no formato de entrevistas, que inicialmente faremos algumas perguntas para abordar alguns temas que são eixos do nosso trabalho aqui nessa tarde, e depois nós franquearemos para perguntas da audiência. Ok? Então, inicialmente, eu vou fazer uma pergunta para o professor Vanderly.
para que ele possa nos fazer uma breve introdução ao nosso debate, às nossas discussões. Vanderly, como foram construídas essas novas diretrizes curriculares de engenharia? Já nós tínhamos outras diretrizes, como foram construídas as anteriores e qual a diferença da construção dessa? O que essas diretrizes representam hoje para o ensino e aprendizagem de engenharia? Palavra o Vanderly. Boa tarde a todos. Agradecer pelo convite, sempre muito bom. Pena não estarmos todos num auditório, né? É meio chato daqui, eu ficar falando para o meu computador, mas eu sei que tem muita gente aí e vamos nos acostumando com isso, que eu acho que ainda vamos ficar um tempo trabalhando com essas lives, né? E aprendendo a trabalhar online também, que é outra novidade para todos nós aí. Bem, essas novas DCNs, elas tiveram um processo construtivo um pouco diferente. E ela veio substituir as diretrizes curriculares que estavam postas na resolução número 11 de março de 2002. A resolução de março de 2002, ela foi construída em função da nova LDB, que foi aprovada em 96 e que previa novas diretrizes, né? A LDB de 96 revogou a resolução 48/76, lá de 1976. E antes da resolução de 1976, não havia diretrizes curriculares para o curso de engenharia. Haviam resoluções sobre curso superior, mas não que tratasse especificamente. A legislação que tratava da engenharia, ela estava mais posta para escolas de engenharia que eram federais e que a maioria eram públicas, né? Federais e estaduais, né? Eram públicas. No livro que nós lançamos com o Grupo GEM, tem todas as resoluções desde 1792, quando foi implantado o primeiro curso de engenharia no país. Tem lá toda a história de como o curso de engenharia se organizou até os dias de hoje. E aí você vai se surpreender que as grades curriculares, né, as famigeradas grades, são muito parecidas. Não mudou quase nada a organização dos cursos, né? Até o tempo de duração é praticamente o mesmo. E você vai verificar que os conteúdos são muito parecidos, né? É claro que apareceram novas tecnologias e foram incluídas, inclusive, com novas habilitações. Antes começou com a engenharia civil, que pegava todas, e depois foram aparecendo, e hoje nós temos cerca de 70 habilitações. Habilitação é o primeiro nome. Então, por exemplo, engenharia de produção. Produção é a habilitação. E tem também as ênfases. Engenharia de produção mecânica, que é o caso do Milton. A mecânica, nesse caso, entraria como uma ênfase. Então, se juntar as habilitações com as ênfases, nós temos cerca de 250 títulos ou mais. Registrado no MEC, chegam a quase 300, mas muitos títulos, muitos nomes já não são mais usados, né? Eram nomes mais antigos. O sistema Confiacres tem, me parece que, cerca de 120 títulos, onde ele consegue acomodar todos esses 250 títulos acadêmicos que hoje nós temos nas universidades. Mas, em termos de processo construtivo, a 48/76 foi uma comissão que elaborou, e me parece que foi o Rui Camargo Vieira, que foi presidente da ABENGE, inclusive, foi um dos relatores pelo CNE. A de 2002, a primeira proposta foi uma iniciativa da ABENGE. A ABENGE formou uma comissão nacional, discutiu em vários locais, em COBENGES, e num COBENGE em São Paulo, terminou e entregou, no final da década de 98, 99, entregou para o Ministério, para o CNE, Conselho Nacional de Educação, que a partir daí nomeou uma comissão interna e elaborou a versão final, que foi homologada em 11 de março de 2002. Né? E, bom, essa já há muito tempo que várias pessoas
propugnavam por novas diretrizes, que via que lá fora os cursos estavam evoluindo, tinha muita novidade em termos de organização de cursos, metodologias, atividades, etc. Mas aqui estava difícil a elaboração, quer dizer, startar essa elaboração. Até que, em 2015, o CNE tomou a iniciativa e formou uma comissão interna. E chamou a Benj, chamou o Confeia para discussão, né? Chamou e outros organismos do governo também, para uma discussão, mas ela foi no final de ano e daí o pessoal foi para o Natal, Ano Novo, e esqueceu da diretriz. Bom, passou mais um tempo e a coisa não andava. Até que, em 2016, quer dizer, mais de um ano depois dessa comissão estar formada, eu fui candidato a diretor da Benj e já em junho colocava como plataforma novas DCMs. E, para isso, fui conversar com o CNE, que era quem tinha a comissão, fui conversar com o Confeia, fui conversar também com a MEI-CNI, Mobilização Empresarial pela Inovação, da CNI. Nós estamos nos candidatando à direção da Benj, e uma das propostas nossas é construir novas diretrizes curriculares, mas só que em parceria, né? Nós não podemos, nem vamos falar em criar a comissão. Tive também com o secretário de Educação Superior e conseguimos, no Combinge de Natal, que foi onde a minha diretoria foi eleita, nós conseguimos conversar muito sobre isso. O Barones, que era o secretário de Educação Superior, esteve lá, nós conversamos com ele. A Zil esteve representando a MEI, nós conversamos com ela também sobre isso. E principalmente o Cury, que era o presidente da SES, Comissão de Educação Superior do CNE. E, com isso, tomamos posse no dia 1º de janeiro, né? Posse virtual, né? Ninguém ia para lugar nenhum no dia 1º de janeiro. Mas no dia 17 de janeiro estávamos lá na Secretaria de Educação Superior para tratar do assunto. Vamos lá para conversar lá uns 15 minutos, ficamos mais de uma hora. De lá saímos, fomos para o CNE, conversamos, o CNE fez o contato também com a MEI, e dali nós começamos, o Confeia também só que o Confeia estava começando o seu processo eleitoral. Mas mesmo assim, até a primeira reunião, que aconteceu em abril, uma reunião mais ampla em abril, lá dentro do CNE, o Confeia estava presente. Depois, não é que o Confeia saiu, é que o processo eleitoral tirou o pessoal que estava se candidatando, que são os que mais mobilizam, também não podiam participar em nome do sistema. Eles participaram, mas assim, não na linha de frente. E durante o ano de 2017, nós trabalhamos bastante com reuniões mensais, tanto da CNI quanto da Benj, sempre fazendo contato com o CNE, com a CESU, né, com o Baroni. E, no final do ano, a Benj e MEI conseguiu terminar uma proposta que foi entregue oficialmente ao CNE no dia 7 de março de 2018. Nós conseguimos unificar. Nós tínhamos, o único ponto de divergência que tínhamos era que a Benj não queria que constasse das diretrizes o tempo, a duração do curso e o tempo de duração e carga horária, porque isso já era objeto de uma outra resolução. Então, para não misturar as coisas, a Benj falou, não vamos mexer com isso agora, principalmente que nós sabíamos que era uma questão muito polêmica. Acontece que a MEI-CNI insistiu muito, e aí o CNE fez uma proposta que tentava contemplar, não dizia que era obrigatório, dizia que era indicativo, como estava na resolução da farmácia já. Então, eles tentaram emplacar a história do deixar que novos formatos de curso fossem construídos, inclusive com novo tempo e nova duração. Bom, mas o resto foi tudo unânime. Nós conseguimos fechar em detalhes muito interessantes, inclusive, sobre as novas diretrizes. Bom, entregamos em março, mas aí, logo em seguida, mudou o Ministério da Educação e a coisa parou. E outra coisa, nós queríamos muito a participação do Confeia.
Então, o Joel tinha assumido a presidência, nós mantínhamos conversa com ele, tivemos conversa antes dele tomar posse, em fevereiro, março, até que em maio nós conseguimos, ele entrou, claro que tinha primeiro acertar uma opção de coisa, do início de gestão, mas em maio nós conseguimos uma reunião muito boa com o Confeia, onde ele levou vários conselheiros, e dali houve um calendário, o Confeia discutiu amplamente, e em agosto foi colocada em consulta nacional. Aí a questão da duração em carga horária causou uma espécie grande, deu muita discussão, mas logo vencemos quando não, isso já vamos tirar daqui, já está na resolução número 2 de junho de 2007, não vamos mexer com isso agora não, isso, vamos tratar do principal, que são as diretrizes curriculares, vamos tratar do produto, a embalagem a gente faz depois, se for necessário. Bom, e aí, das discussões, das consultas públicas, de várias audiências, todo mundo deu palpite, e no final do ano, entre aí 15 de dezembro e 8 de janeiro, uma comissão de 7 pessoas, de 7 representantes de instituições e entidades, conseguiram fechar a proposta. Eu lembro que no dia 2 de janeiro de 2019, estávamos lá com a redação final prontinha, o Freitas pegou, e na primeira reunião do ano do CNE, foi aprovada por unanimidade dentro do CNE, nenhuma divergência, e foi para homologação. Aí entrando o novo governo, tinha uma certa preocupação, mas o projeto estava tão bem feito, tão bem discutido, e as coisas tão bem amarradas, que não houve nenhum problema, e foi homologada no dia 23, lá no MEC, e publicada no dia 24. A partir daí, já em junho, fizemos o nosso fórum de dirigentes pela ABENGE, em parceria com o Confeia, com a MEI-CNI, com a CESU, e formamos uma comissão nacional que participaram entidades nacionais, CREAs, participaram também organismos de Brasília, enfim, juntou, contei 107 pessoas na frente, mas também discutindo nas suas bases. Então, e com isso, nós produzimos 2 documentos que estão na página da ABENGE e também na página da CNI, que é um documento de orientação e também um relatório síntese. O documento de orientação ele tem um trabalho gráfico, tem um trabalho jornalístico também em cima, para ficar mais fácil de dar conta dele todo, e quem quiser aprofundar, pega o relatório síntese, que é mais acadêmico, é mais um relatório mesmo. Mas, assim, então, essas novas diretrizes foram construídas a diversas mãos, e agora a implantação também está sendo feita com a grande participação. Está participando o sistema acadêmico com a ABENGE, instituições, está participando o sistema profissional com o Confeia e os CREAs, enfim, o sistema industrial, a MEI-CNI, CAPES, CNPq e vários organismos estão também agora participando da implantação, porque nós sabemos que tem muita novidade e é bom que a gente faça isso mais coletivamente para que possamos todos sermos contemplados e fazer com que nossos cursos realmente reflitam o espírito que reinou nos que construíram as diretrizes curriculares e nos que agora trabalham na sua implantação. Então, Dante, foi um processo muito rico e que todos saíram bastante satisfeitos. Eu creio que foi uma grande vitória da engenharia como um todo, tanto de professores, estudantes, entidades e também aqueles que empregam. Ok, muito bom. Queria destacar nessa fala do Vanderly que a construção, desde a proposta, houve uma grande participação e várias formas de discussão. Então, é um trabalho de várias mãos. Queria, nesse caminho, perguntar para o Gil, nós notamos que, com a vinda da LDB em 96, já se flexibilizou um pouco o processo de ensino e aprendizagem no Brasil. No entanto, apesar dessa possível flexibilização, o Brasil ainda continua a trabalhar muito fortemente, como o Vanderly ainda observou, com currículos mínimos e cargas horárias mínimas. A mentalidade das escolas brasileiras, da academia,
são muito fortes na questão da carga horária mínima e dos conteúdos mínimos. Bom, com essas novas diretrizes curriculares, a implantação delas, Gil, quais as dificuldades que nós podemos encontrar e como se dará essa implantação, ao seu ver? Bom, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está participando aqui do debate. Grandes amigos de longa data, estou me sentindo numa mesinha de bar, depois de um Cobenji ou depois de um Enegep, onde a gente já discutia isso há anos e anos, e a gente conseguiu, né, culminou nesse documento finalmente homologado, e que tem como premissa a inovação em questão de formação de engenheiros no Brasil, né? Essa inovação, ela carrega junto dela uma mudança cultural, uma mudança de paradigma. E eu acho que essa é a maior virtude e constitui no maior obstáculo, porque como mudança cultural, ela necessita, né, ela exige que as cabeças dos atores do processo, né, mudem na direção, né, desse novo paradigma, digamos, né, dessa nova cultura. Embora a questão de dizer que é uma quebra radical de paradigma não é necessariamente verdade, porque mesmo as diretrizes anteriores já vislumbravam algumas coisas. Uma grande virtude dessas novas diretrizes é que elas conseguiram pegar as virtudes da anterior e sistematizar e deixar mais claro algumas características. Eu vou colocar 3 principais. A primeira delas, a formação por competências. A segunda delas, a questão das metodologias de aprendizagem, privilegiando as metodologias ativas de aprendizagem. E a terceira delas é a capacitação docente. Até vou acrescentar mais uma, vou colocar 4. A aproximação maior entre academia e mercado de trabalho. Eu acho que essas 4 características que são as principais das novas DCNs. A questão da carga horária, tempo mínimo de integralização e carga horária mínima, como o Vanderly disse, tem a linha mais a favor, a linha mais contra, uma flexibilização maior, uma firmeza maior em definir números, etc. Mas eu acho que a própria característica cultural da diretriz pretende dizer o seguinte: você tem um tempo para formar um engenheiro. Use esse tempo da melhor maneira possível, sendo ele definido ou não. A questão é otimizar os momentos. E aí entra uma outra discussão, que é a questão de remoto, EAD, presencial, etc. Né? Então, a formação por competências, juntamente com metodologias ativas de aprendizagem, tem como premissa que os momentos de encontro de aprendizagem, sejam eles remotos ou presenciais, têm que ser otimizados. Se eu digo que eu estou tendo um momento de aplicação prática de uma teoria vista, esse momento tem que efetivamente construir alguma coisa. E isso independe do tempo que vai ser usado, desde que esse tempo seja o suficiente para conseguir atingir o objetivo que lhe foi determinado anteriormente. Então, a construção tanto do projeto do curso quanto a operacionalização desse projeto é que é a marca principal. Porque se você tem que definir as metodologias, significa que você está dizendo, não só prometendo, porque papel aceita qualquer coisa, né? Então, um projeto de curso, você pode colocar lá que o cara vai ser, o Vanderly, que usa muito essa expressão, vai ser o super engenheiro. É o cara que faz tudo na engenharia, né? E a gente sabe que provavelmente isso é impossível de ser feito, independente se você vai definir 3.600 horas, 5.000, 10.000, 80.000 horas, né?
Então, o importante é, você está prometendo um perfil profissional no projeto pedagógico, você vai ter que dizer como que você vai fazer isso, que são as metodologias que você vai usar para construir isso, uma aproximação com a indústria e assim por diante. E a tendência desse rol ou desse perfil formado por competências é que isso aproxime, por exemplo, com as atribuições profissionais descritas nos conselhos regionais e no Conselho Federal. A tendência é que haja quase que um checklist entre as competências que você promete e mostra como são feitas no seu projeto e as atribuições profissionais que você vai conseguir pelo sistema posteriormente. A capacitação docente entra aí para garantir que essas metodologias sejam efetivamente construídas e realizadas por profissionais competentes, né, por profissionais com capacidade para fazer isso, né, e a aproximação com o mercado permite que o curso seja mais atualizado, né? Inclusive, outra característica das DCNs é que diz que o projeto do curso tem que ser dinâmico, ou seja, ele tem que ser flexível de maneira a se ajustar a mudanças no comportamento do mercado, nas necessidades tecnológicas e assim por diante. Eu não posso ficar preso num projeto onde o mercado de trabalho, a própria indústria, a sociedade como um todo muda e o meu projeto não permite que eu forme um engenheiro que atenda a essas novas necessidades. Então, é outra característica importante. Um dos problemas maiores é que essas palavras, flexibilidade, né, não obrigatoriedade de porcentagens entre conteúdo básico, conteúdo específico, etc., essas palavras, por vezes, podem ser usadas de maneira, digamos, de má fé, né? Então, tem gente que acha que falar que o currículo é flexível, que o cara vai poder fazer um cursinho, né, ruim, independente, se presencial, EAD, etc., que essa flexibilidade vai permitir que o curso seja ruim. Aí o que eu sempre digo é, a questão não é curso, não é metodologia, é o controle que isso tem que ter. Então, o sistema de controle, MEC, Confeia, associações, etc., é que tem que ser bom o suficiente para não permitir que cursos assim se desenvolvam. Porque a filosofia é um curso que promete competências, que mostra como essas competências são construídas, né? E que prepara o pessoal, no caso os professores, para fazer com que essas competências se construam. Lembrando sempre, e tenho certeza, o Milton está com uma carinha ali, ó, ele já está até pensando nisso que eu vou falar. Ó. Lembrando que competências são construídas através de conhecimento, habilidade e atitude. Olha lá, está rindo porque ele ia falar isso. Ó. Ganhei 5 minutos da fala dele. Né? O conhecimento é aquela parte, aquela bagagem teórica, técnica, que o engenheiro não pode deixar de ter nunca. E aí eu lembro das reuniões que a gente teve, né, a construção, essa que o Vanderly descreveu aí, que às vezes aparecia alguém que perguntava, se eu não falo que tem que ter 30% de básico, o cara vai dar só um cálculo, não vai dar 4 cálculos. É impossível disso acontecer, porque senão você não constrói a competência que você está prometendo lá no teu perfil do egresso, porque a competência precisa do conhecimento. Então, é meio que inerente, quando você promete a competência, que você vai ter que ter o conhecimento técnico que todo engenheiro tem que ter. Essa base não vai ser removida nunca, porque senão você não vai ter o engenheiro. E aí vem o sistema de controle, para garantir que o cara tenha essa base técnico-teórica
para garantir a competência. E a habilidade e atitude vem da metodologia ativa. Então, veja, como o Vanderly disse, essas diretrizes foram construídas tentando, e eu acho que a gente conseguiu muito bem fazer isso, amarrar todas as pontas, fazer com que isso mostrar que isso é um processo e que todas as etapas do processo estão sendo atendidas ou vistas, né, pelos diversos pontos de vista, como na construção via sistema de ensino, sistema profissional, mercado de trabalho e MEC, né, na parte de legislação. Todos esses pontos de vista foram ouvidos e contemplados. Por isso que, para os críticos, é difícil de achar uma ponta solta, porque não tem, né? E, assim, sou meio enfático em falar essas coisas, porque eu sou meio apaixonado nisso, e eu defendo mesmo, eu visto a camisa, porque eu sei que é uma coisa que funciona. Mesmo porque no curso nosso aqui, a gente já implanta uma porção de coisas, e a gente já vê resultado nisso. Então, acho que isso que é importante. Ok, muito bom. Obrigado, Gil. Nessa linha, Milton, observando que nos últimos anos houve um número crescente de cursos de engenharia. Nasceram muitos cursos de engenharia, né, no Brasil como um todo. Aumentaram muito o número de cursos de engenharia. Concomitante a isso, houve questionamentos sobre a qualidade desses cursos, independente de modalidade, como bem o Gil colocou, sendo à distância ou presencial. Como a gente poderia trabalhar essa questão da qualidade? Qual o diferencial dessas novas diretrizes curriculares nesse sentido, nesse caminho? Bom, obrigado, Dante, o CREA Paraná, pelo convite. Boa tarde para todos. Como o Gil disse, parece que nós estamos numa conversa de pós-evento, né? Vanderly, com quem eu trabalho nessa parte de educação e engenharia, desde quanto, Vanderly? Acho que desde 98, 97. O Gil, que, além de tudo, foi meu colega de faculdade, jogamos junto, né, Gil? Tem uma foto que a gente está aqui do time de handball. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar e ter ideias sendo trocadas com essas pessoas. E o Dante, que desde que a UEM começou o curso de engenharia de produção, né, Dante? Dante que foi um dos precursores lá e eu que tive o prazer de ir lá trabalhar as propostas com vocês. Dante, você falou na questão de qualidade, né? Eu vou citar o exemplo da engenharia de produção. Tá? A engenharia de produção passou por algumas ondas que vieram trazendo todo esse crescimento. Então, a primeira onda foi a onda da busca pela identidade, quando, como o Vanderly falou, lá naquela época da 48, 76, a engenharia de produção era um penduricalho da engenharia mecânica ou das outras engenharias, que a gente tinha que ter currículos mínimos das engenharias advindos das grandes áreas. 6. Civil, elétrica, mecânica, química, minas e metalurgia. Então, a engenharia de produção, assim como a engenharia industrial e outras, tinham que ter o currículo mínimo de uma dessas 6 grandes áreas. Muita discussão até que a engenharia de produção descobriu aí a sua identidade. Foi aí nessa discussão que eu conheci o Vanderly e nós trabalhamos junto na construção dessa identidade lá na ABEPRO. E nesse tempo, a primeira onda foi achar a identidade e entender qual era o objeto de trabalho da engenharia de produção. Que eu acho que, para algumas outras engenharias, isso é muito fácil. A engenharia civil, o objeto de trabalho é a construção, a engenharia mecânica são as máquinas e equipamentos, e a engenharia de produção, até a gente chegar na conclusão que era o sistema de produção, seja de bens ou de serviços, levou um tempo. Bom, achamos um objeto de trabalho que caracterizava um conjunto
de conhecimentos que a gente começou a delinear. Então, todas as engenharias têm esse objeto de trabalho caracterizado por um conjunto de conhecimentos. Vejam que eu não estou falando em conteúdo, estou falando em conhecimento, certo? E aí, como o Vanderly mesmo costuma dizer, função principal de todo engenheiro é projeto. Então, o primeiro conhecimento é conhecimento de projeto que todo engenheiro deve ter. Bom, a segunda onda da engenharia de produção, depois que ela se achou como identidade, como engenharia própria, com vida própria, com objeto de trabalho e base de conhecimento, foi a da consolidação. Então, para isso, ela precisou crescer, precisou passar por essa proliferação de cursos também, que foi o que aconteceu. O Vanderly tem dados fantásticos sobre esses crescimentos das engenharias de modo geral e da engenharia de produção especificamente, mostrando que a engenharia de produção cresceu assim de forma exponencial desde 1996 até algum tempo atrás, até hoje. Antigamente a gente brincava dizendo que o Data Vanderly, o contador do Data Vanderly, ia crescendo enquanto a gente estava conversando no boteco, né? O número de cursos de engenharia e de engenharia de produção. Bom, cresceu, consolidou, vamos vir para a próxima onda, que é a onda da qualidade. Essa é a onda que eu acho que nós temos que nos preocupar, e muito atualmente. Tá? Eu, durante o período em que fui presidente da ABEPRO, eu assumi a ABEPRO com o compromisso de brigar por essa questão da qualidade dos cursos de engenharia de produção, até porque, a teu exemplo, Dante, eu também era conselheiro aqui no CREA São Paulo, tive 4 mandatos, e sempre ouvia a questão da qualidade dos cursos, que está crescendo, e que tem muito curso de baixa qualidade, muita escola recebendo autorização para abrir curso, muito curso sendo reconhecido, e aí participando das comissões de autorização e de reconhecimento, tive a oportunidade de trabalhar com o Vanderly, com vários colegas nisso aí, e o trabalho que nós fizemos lá em Maringá, não como, na época, como avaliador, mas como um parceiro que vocês tiveram, dá para perceber qual era a nossa preocupação com como ter a qualidade de um curso. Não adianta pôr no papel. A gente tem que ter ações que levem a essa qualidade. O problema maior que eu vejo é que o nosso sistema de controle, como o Gil falou, é um sistema, por um lado, o sistema oficial é falho. O Vanderly nos relatou várias vezes casos de cursos que foram avaliados de forma negativa, e aí, de repente, a escola, a instituição entrou com recurso, e, de repente, o curso é aprovado. A gente vê várias situações dessa, né? Vanderly, se eu não puder falar, você me avisa, porque eu estou relatando coisa de mesa de bar mesmo, né? Mas é uma situação que a gente sabe. O sistema, quem avalia curso sabe que para você reprovar um curso é um parto. É difícil. O sistema de controle, o sistema de avaliação é mais ou menos como aquele filme do Boleiros, né? Que o cara podia fazer o que quisesse, o juiz não ia expulsar o cara nunca, né? Porque o juiz estava ali já predestinado a favorecer o time. O nosso sistema ele é falho desse jeito. E não estou culpando pessoas, é o sistema educacional, o sistema de controle do MEC, o sistema de controle da CESU, do INEP e tudo mais, que tem esses problemas. Tá? Bom, quem deveria fazer o controle posterior? A gente vê por aquele decreto, que a gente chamava de decreto ponte, né, o 5773,
que a área de saúde faz essa barreira, né? Os conselhos profissionais da área de saúde fazem. No nosso caso, o CONFEA é apenas consultado, e a manifestação do CONFEA pode ou não ser considerada. Tá? Eu faço parte da comissão do CONFEA, que faz a avaliação dos cursos de engenharia de produção, tem a comissão que faz das outras engenharias, a gente elabora pareceres que são mandados para o MEC, mas nem sempre a gente sabe se esses pareceres são acatados ou não. Mas fica também sempre uma recomendação de que, quando o processo do curso A da instituição X venha para o CONFEA, haja um cuidado e haja talvez uma revisão em cima das atribuições que serão concedidas, né? Então, tem essa questão. Sistema de controle, nós podemos ter de várias maneiras, né? Agora, o que eu estou vendo é que esse controle vai ter que ser feito primeiro pela sociedade. A sociedade é que vai filtrar os bons e os maus profissionais. Nós vamos ter que passar por revisões de atribuição, revisões de proficiência, né? Eu sou formado há mais de 30 anos e tenho atribuições que eu não sei se eu tenho condições, não sei se eu tenho hoje a competência de executá-las. Tá? Teve outras que eu desenvolvi. Milton, eu queria puxar um gancho na tua fala, rapidamente, fazer uma provocação, porque, vejam, as novas diretrizes, então, elas são baseadas, tem uma outra perspectiva, uma outra visão do ensino e aprendizagem. Mas, por exemplo, os conselhos profissionais trabalham com uma legislação antiga, de 1966 e por aí. Há um conflito, então, de cargas horárias mínimas e currículos mínimos. Como que você vê esse conflito que, porventura, possa acontecer agora com a implantação das novas diretrizes e a realização das atribuições técnicas? Tem. Esse conflito, eu acho que ele nasce, primeiro, nas cabeças brancas que o nosso sistema tem. Vejam você, o Dante, eu estou chegando lá, não é cabelo branco. Hoje eu não posso nem falar, é barba branca, mas é cabeça branca, a cabeça envelhecida. São cabeças que pensam no século XIX, foram educadas no século XX com a cultura do século XIX também, e que não percebem que as coisas mudaram. Inclusive que não existe reserva de mercado, que não existe mais nicho exclusivo de uma engenharia. Por isso que eu estou falando, essa qualidade vai ter que ser oferida por exames de proficiência, por algum tipo de certificação, que hoje nem o sistema profissional e nem o sistema educacional dão conta de como fazer. Tá? Por o sistema educacional, o que nós podemos falar é o seguinte: quem vai zelar pela qualidade é o projeto pedagógico do curso, sendo um documento verdadeiro, um documento que faz propostas, traz perfis, traz objetivos que sejam viáveis, tá? E que sejam compatíveis com a realidade da instituição. Porque isso passa pelos recursos também que ela tem para oferecer as condições para formar o egresso dentro daquele objetivo, daquele perfil. Tá? Então, nós vamos ter que trabalhar ainda um pouco nisso. O sistema profissional vai ter que amadurecer, vai ter que romper o conservadorismo, até para aceitar o funcionamento da educação digital. Não vou chamar de educação à distância, educação remota, os termos que estão usando. Educação com recursos digitais. E a quebra de barreiras de reserva de mercado. Tá? Isso vai permitir que você, por exemplo, engenheiro civil, tenha uma certificação na área ou uma proficiência na área de pesquisa operacional e possa ter
essa competência, essa atribuição profissional também. E eu acertei mais ou menos, né? A é pior, não é, Dante? Falhamos um pouco. Mas tudo passa pelo sistema de controle. Só fazer uma observação, eu comentei do caso da Bepro. A Bepro construiu, e aí o Vanderly, o Gil e várias outras pessoas, além de mim, nós fizemos, numa construção coletiva, um bom conjunto de referenciais, de conhecimentos, tá, que servem de base para serem aplicados, para serem usados pelos cursos de engenharia de produção. Ano passado, numa das reuniões do CEDEM, do Colégio de Entidades Nacionais, antes lá da SOEA em Palmas, eu fui fazer uma apresentação de como foi esse processo de construção desses referenciais pela Bepro. E o CEDEM tirou uma deliberação para ser encaminhada para o plenário do CONFEA, que todas as associações deveriam seguir esse exemplo de construção para facilitar, inclusive, a questão de reconhecimento de competências, a partir dos conhecimentos, a partir e construção coletiva. Isso ajudaria muito o sistema. Agora, a gente sabe da velocidade do sistema, né? Nós estamos ainda implantando a 1073, que é uma reação às diretrizes de 2002. Calcula quanto tempo nós vamos levar para reagir com relação às diretrizes de 2019. Ok, obrigado, Milton. Nós estamos com 49 minutos. Eu vou pedir para que a gente possa agilizar algumas respostas e perguntas que eu vou fazer aqui, porque nós temos algumas perguntas também no chat para serem respondidas. Eu queria provocar também o Gil. Gil, você falou muito da atuação das novas tecnologias, da importância dela. Agora o Milton também referendou isso. Nós sabemos que hoje as novas tecnologias são realmente um diferencial muito grande e elas estão presentes nas nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma provocação no seguinte sentido. As novas tecnologias, na verdade, não seriam apenas recursos educacionais? Elas são alguma coisa além disso? O que você poderia comentar brevemente sobre isso? Bom, Dante, eu concordo contigo. São ferramentas. São ferramentas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de metodologias ativas, eu posso aplicar um conceito, por exemplo, de metodologia ativa, onde eu peço para os alunos, vou citar um exemplo de engenharia de produção, né? Uma disciplina minha, planejamento e controle da produção. Eu proponho um desafio para os alunos a desenvolverem uma linha de produção, né? Uma fábrica, eles efetivamente elaboram uma empresa, uma fábrica, né? Com desenvolvimento de processo, logística, controle de qualidade, tudo isso, né? Eu posso fazer isso com, por exemplo, um Lego do mais alto nível de complexidade. E a fábrica vai montar um robô. Posso fazer isso numa fábrica modelo, onde eu tenho, inclusive, equipamentos reais. Um torno CNC, né? Furadeira, bancada, esteira, real. Ou posso fazer isso com uma folha de papel, pedindo para eles construírem um avião de papel, onde cada posto de trabalho vai fazer uma dobradura. Dá para fazer na sala de aula. Isso. Então, o importante é o método. A ferramenta, obviamente, que ajuda, né? É a mesma história da indústria 4.0, que às vezes todo mundo acha que é simplesmente a tecnologia. Não é. As tecnologias são habilitadoras da 4.0. O conceito da 4.0 é a integração de sistemas, um monte de outras coisas. E as tecnologias habilitam isso. A tecnologia, essa que nós estamos usando agora, da informação e da comunicação, ela ajuda um monte de coisa. Ela salvou a educação na pandemia. Para aqueles que não fecharam as portas, esperou passar
para voltar de novo, eles construíram soluções e desenvolveram métodos usando as tecnologias para continuar seguindo o caminho da educação. E a grande maioria delas conseguiu um alto grau de excelência no processo. Então, eu concordo contigo, é uma ferramenta. Porém, é uma ferramenta que tem o poder de mudar alguns paradigmas. Inclusive, o paradigma da necessidade premente da presencialidade, que está comprovado que não é verdade. Existem momentos que exigem essa presencialidade? Lógico que existem. Na engenharia tem vários, inclusive, né? Então, os momentos presenciais otimizados e bem utilizados são necessários e têm que existir. Agora, momentos, por exemplo, que usam de tecnologias remotas, né? Por exemplo, falando dessa, né? Porque nós estamos usando ela, é mais fácil de dar o exemplo. Também bem utilizadas, são importantes e permitem, inclusive, questões de inclusão. Pega, por exemplo, o exemplo de um curso na Amazônia, onde eu tenho polos, né, vamos dizer assim, espalhados. E que você pode exigir que o cara vá a um polo para uma atividade presencial, simplesmente naquelas atividades presenciais que vão agregar valor a ele. Porque o cara ficar sentado numa sala de aula para o professor ficar lendo slide, ele faz isso na casa dele, né? E outra coisa, o mundo já é físico-digital. Todo mundo já é físico-digital. Negar isso é negar o óbvio. O aluno que está num curso 100% presencial, não usa tecnologia nenhuma, guarda o celular, giz e lousa de pedra, e o professor está lá e vai ficar falando, e o cara vai ficar sentado, vai ficar ouvindo, é 100% assim. O aluno chega na casa dele e abre uma videoaula no computador, já virou físico-digital, já virou híbrido. Então, o mundo já é assim. A tecnologia está aí e a questão é agregar valor com o uso da ferramenta, qualquer que seja a ferramenta, tecnológica ou não. Gil, bom. me permite uma parte só? As ferramentas, Dante, elas são importantes, elas devem ser usadas, mas devem ser usadas com sabedoria. Tá? Não adianta nada eu dar um serrote, um martelo e um conjunto de pregos para uma pessoa que não sabe como usar. Ele vai tentar bater o prego com o martelo, com o serrote, perdão, vai tentar quebrar a madeira ou cortar a madeira com o martelo e não vai construir nada. Então, a gente tem que mostrar. E aí, engenharia se faz com prática, com habilidade em construir, em fazer, em praticar. Isso é o que não vai conseguir mudar. Eu já vi muita gente falando, hoje você já tem cirurgião fazendo cirurgia por computador, cirurgia remota. Lógico, mas antes disso ele teve que fazer a cirurgia na prática. Antes disso ele teve que abrir um boneco para poder mexer. Esse é o problema que a gente ainda tem que enfrentar. Tá? E, de novo, sistema de controle, porque tudo isso passa por uma coisa... Eu vou falar um negócio aqui que não sei se todo mundo concorda, mas a seriedade nossa para fazer... Nossa, que eu digo é brasileiro, de modo geral, para fazer determinadas coisas é extremamente questionável. Vou fazer uma pergunta para o Vanderly, uma última, e depois eu vou abrir para a gente responder as perguntas do chat. Vanderly, eu noto que a nossa sociedade, a nossa academia, o nosso sistema profissional, as pessoas, a sociedade, ela pensa muito em cargas horárias mínimas e currículos mínimos, ou seja, no tradicional. Agora estamos com as novas diretrizes curriculares.
aqueles pretensos candidatos a cursarem engenharia civil, como essas diretrizes curriculares vão impactar na compreensão da sociedade em geral do que seja a engenharia, para que eles possam, então, disputar uma vaga nas universidades? Bem, as diretrizes, elas procuraram atualizar o que a gente estava vendo lá fora. Lá fora nós estamos vendo que tem vários cursos estão com outro tipo de formação em engenharia, porque o sistema que vigorou até aí década de 90 lá fora e aqui no Brasil ainda tem muito, ele foi muito bom até aí segunda metade do século passado, onde o professor era o detentor do conhecimento, né? Então, havia uma necessidade premente de se ter esse compartilhamento presencial. Agora, hoje, boa parte do conhecimento é commodity, ele é acessível a todos. O que tem, e muito do que precisava de conhecimento para fazer hoje está no mundo digital. Quer dizer, cada vez mais a tecnologia vem liberando o trabalho braçal, para deixar a cabeça do engenheiro principal, que é pensar, analisar, arrumar soluções. Por isso, até ampliou-se o conceito do que é engenharia. Engenharia, o que era o engenheiro? Como é que a população viu o engenheiro antes? É um cara bom de conta, que sabe muito matemática, física e calcula muito. Muito bem. Hoje, quem faz isso muito bem é a maquininha. Nós não somos tão hábeis, mas não tem ninguém tão hábil quanto o engenheiro para inserir os dados. Então, ele tem que saber muito ainda de básico, ele tem que saber muito cálculo, muita física, muita computação, até mais. Hoje ele tem que saber muito mais conceito. Antes, ele pegava o roteiro de cálculo, às vezes calculava segundo aquele roteiro. Hoje, ele tem que analisar. E, mais importante, a máquina solta o resultado. Quem é que sabe analisar se aquele resultado está correto? Qual a diferença de grandeza? 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Se o cara não tiver uma preparação básica muito forte, ele não vai progredir. No entanto, ele tem que juntar a isso outras coisas. Por isso, passa-se de conhecimento, de conteúdo para competência, né? O conhecimento ou conteúdo é você estudar algo somente como se aquilo tivesse isolado do universo. Eu vou estudar muito cálculo, cálculo diferencial integral lá, derivada, integral, etc. E vou saber tudo sobre cálculo diferencial integral. No entanto, isso hoje o fundamental é saber o conceito, para que ele aplique naquilo que ele vai desenvolver. Daí que ele tem que trabalhar isso de outra maneira. É juntar o que tem que saber com o fazer, que aí entram habilidades e atitudes. Competência é juntar conhecimento com habilidade e atitudes. E onde é que isso se dá? Através de metodologias ativas. O que são metodologias ativas? Tem várias por aí, várias. Você pegar a literatura, tem muitas. E não tem uma melhor que a outra, não. Tem uma mais adequada que a outra para as situações que você tem e para os recursos que você tem. Ninguém tem que pensar, eu vou ter que comprar um laboratório de nanotecnologia, 5 bilhões de reais. Não, ele vai fazer com o que tem. Ele vai arrumar uma forma de fazer parceria para usar o laboratório de nanotecnologia, se o custo dele assim exigir. Então, a mudança de paradigma de conteúdo para a competência é simplesmente o seguinte: antes, para ser engenheiro, você podia começar sabendo. Hoje, o que se exige é que você, além de saber o conhecimento, você tem que saber fazer alguma coisa ou ter capacidade para. É o que o Milton falava. O médico, para ele fazer uma cirurgia remota, ele tem que ter feito uma presencial, porque a boa parte das coisas estão no presencial. E quem não tem a experiência do presencial, o virtual pode enganá-lo em muitas coisas, né? Nós estamos vendo aqui as nossas imagens.
mas ninguém está vendo, por exemplo, qual a calça que cada um está usando. E nós estamos sentados em algum lugar aqui também que ninguém está vendo. Então, se a gente não tem ideia do todo, que a gente chama de contexto, essa competência fica prejudicada. Então, hoje, ao se propugnar por competência, é para que se acelere e vá para o contexto. E disso também tem outra novidade nas diretrizes. As diretrizes, antes, de formar um engenheiro. Dizia lá os objetivos. A última, o Gil tem razão, ela já falava em competência, só que ela listava as competências. Ela falava competência e habilidade, sendo que a habilidade é parte da competência. Não é que competência é habilidade. A habilidade é parte da competência. Ela ajuda a formar a competência. Listava. Hoje, dessa vez, nós temos tanta importância que nós listamos, sim, mas explicamos cada uma delas. E elas foram colhidas no que tem de mais moderno. Foi colhido no Acordo de Washington, que de mais moderno tem sobre acreditação de cursos, no Acordo de Dublin, que é da comunidade da União Europeia. Também pegamos o de Sydney, olhamos as principais competências do Banco Mundial. Na época era para 2020, agora já tem as competências para 2022, que estão já muito voltadas para além da 4.0, que é a 5.0. A 5.0 pretende pegar os benefícios da 4.0 e trazer para a qualidade de vida. Aí, bom para todo mundo. Uns vão ver, vou melhorar a qualidade de vida das pessoas, as pessoas vão ganhar mais dinheiro, vão comprar meus produtos. Outros falam, não, nós vamos investir na qualidade de vida, na sustentabilidade. Sustentabilidade não é só meio ambiente, sustentabilidade é também a qualidade de vida. É você fazer um sistema que seja sustentável e, se possível, autossustentável, porque senão alguma coisa vai ficar faltando, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje é claramente uma falta de sustentabilidade nas ações que estamos fazendo no mundo afora. Porque se tivesse um sistema de sustentabilidade, ela seria contida lá no seu nascedouro. Porque não tem essa sustentabilidade, é que não se chegou a isso. Então, o futuro engenheiro, aquele que quer cursar engenharia, ele vai entrar sabendo que ele está entrando num mundo novo. Nós já começamos lá no perfil do egresso. O perfil do egresso, dessa vez, você olha para ele, você vai ver que ele está com a cabeça no mundo. Ele tem o pé na sua cidade, na sua região, mas a cabeça dele tem que estar no mundo, porque a tecnologia é mundial, não é local. É claro que tem as tecnologias locais, mas até para poder se mirar, o formado em engenharia tem que olhar o que está acontecendo no mundo. E é internacional também, porque outra coisa, pela primeira vez, as diretrizes falam em usuário, prestar atenção no usuário. Muitas vezes nós vimos assim projeto de engenharia muito interessante, mas que o usuário não era muito adequado ao usuário, ou então fazia e depois ficava dando retrabalho. Então, hoje, não se quer somente um engenheiro com conhecimento, com competência técnica. O que se quer é um engenheiro inovador, é um engenheiro empreendedor e mais, um engenheiro que tenha também competência para treinar outros. Quando chega uma tecnologia nova, e toda hora chega dentro de uma empresa, quem é que treina a turma? É um engenheiro. Por incrível que pareça, quem forma os engenheiros são os engenheiros. E muitas vezes, não, você é professor, então você está desvio de função. Ou o aluno que perguntava, professor, você, além de dar aulas, você trabalha também? Brincadeira. Então, hoje está cravado nas diretrizes. Inovador, empreendedor e aquele que media o conhecimento sobre as novas tecnologias. E outras coisas. Nós, ao falar, pela primeira vez, diretrizes falam em professor. Incrível. Falam em professor, que tem que ter perfil do professor. Não é catar vamos aqui, o cara ali é bom naquele... Mas será que ele é adequado para o curso? Será que ele completa um time no curso? Ou ele vem fazer sobreposição ou você vai ser mais um? Né? É capacitação permanente. É isso que tem que ter, porque toda hora surge tanto conhecimento metodológico novo quanto conhecimento técnico. Não dá para um professor, eu tirei meu doutorado e vou viver 30 anos com isso que eu estudei no doutorado. Vou requentar o meu artigo, retalhá-lo e usá-lo a vida inteira. Não dá mais para ser assim. Tá? A coisa mudou.
Sobre a questão de carga horária que você menciona, olha, nós fizemos 2 missões aos Estados Unidos no programa CAPES Fulbright. Foi todo financiado pela Fulbright. A Fulbright nos levou para visitar as melhores escolas americanas de engenharia. Pode ser até que tenha, mas eu não vi uma sala de aula cheia de carteira. Não vi. Eu vi ambientes de aprendizagem. Onde, no mesmo ambiente, está ali, não em todas, mas o ambiente de aprendizagem aqui onde o laboratório está de um lado, os livros cheios de material aqui que diz respeito, e os display para que eu comunique externamente, tudo no mesmo ambiente. E o professor, por semana, a quantidade de horas aula por semana, eu não vi nenhum com mais de 17 horas. E perguntei a muita gente. A maioria fica aí no 14, 15, 16. Custo de 4 anos nos Estados Unidos. E falam muito mal do médio deles lá, do college. Né? Outra coisa, todas as instituições que nós visitamos, na porta dos laboratórios e nos trabalhos que estavam dispostos, eu via o nome de todas as empresas. Aqui os nossos corredores, via de regra, são vazios. Lá estavam trabalhos dispostos. E assim, o aluno passa um bom tempo na empresa. Boa parte dela, o último ano é na empresa. Tem instituição que o aluno fica 6 meses na instituição, 6 meses na empresa. 6 meses na instituição, 6 meses. Então, assim, existem muitos exemplos. Agora, para que isso aconteça efetivamente, o principal agente é o professor. Aí eu sinto muito. Tem que valorizar a atividade na graduação. Tem que valorizar a atividade na graduação. Hoje, o que dá valor é publicar. Publicar. Não precisa nem ser produção científica, não pode ser literatura científica, como dizia o Ari Rocha, que é aquele artigo requentado. Publicou, não precisa de patente também, não. Então, não é que tem que diminuir a pesquisa. Não, a pesquisa tem que vir para junto da graduação, porque tem que valorizar a graduação. A comunidade, a União Europeia, vai lá na página da União Europeia, diretrizes para 2020, para o sistema educacional superior da União Europeia. Dar ao ensino o mesmo valor que a pesquisa. E isso é verdade. A Benji participou de um projeto de laboratórios remotos, junto com Karlskrona, a Universidade de Karlskrona, outra da Áustria, Portugal, Espanha, Argentina e Brasil, 2 anos com dinheiro do projeto Erasmus. Nós, está até na página da Benji, um resumo final desse laboratório remoto. Então, eles já estão fazendo isso. E outra coisa, para ter todos os benefícios da União Europeia, no que diz respeito a projetos e intercâmbio, mobilidade, etc., as instituições devem ter todos os seus docentes com pós-graduação certificada em questões metodológicas, didático-pedagógicas. A Inglaterra já era assim, Países Baixos e outros países também. Então, ou a gente faz o nosso, ou vamos ter que copiar deles daqui um dia. Então, Dante, não sei se respondi bem aí, mas eu tenho até que ter cuidado, porque quando eu disparo a falar disso, o meu kit aqui de ponto final some, eu só acho vírgulas e ponto e vírgulas e etc. Muito bom, Vanderlei. Bom, nós temos certamente pessoas ávidas no chat querendo participar e vocês têm aí dado boas informações, bons conhecimentos. Eu vou passar para a Patrícia para ela elencar algumas perguntas do chat. Isso, então vamos lá, nós temos em torno de 11 perguntas e eu gostaria muito que a gente tentasse responder a todos para prestigiá-los, né? Se conseguirmos, de repente, uns 2 minutos no máximo para cada pergunta, para cada resposta, seria interessante, tá? Quando for direcionada, eu vou falar, mas temos uma aqui em aberto, vamos começar, e é por ordem também que chegou, tá? Para quem está escrevendo no chat, a gente vai ir pela primeira que foi chegando. Então, não sei se os nomes estão corretos, mas Sadi Pérez pergunta como faremos a transição das aulas presenciais para a EAD. Não direcionou para ninguém. Gil? Bom, a pandemia está aí e um monte de gente já está fazendo mais ou menos isso, né? Agora, a questão é a seguinte,
Primeiro, não existe essa necessidade de fazer transição de presencial para EAD. A questão é, a sua aula presencial, ela precisa ser presencial? A presencialidade tem alguma diferença se o aluno estivesse na casa dele? É essa pergunta que eu faço para mim. A minha aula presencial está fazendo alguma diferença para o cara? Porque, assim, se eu estou dando aula de física e estou falando sobre buracos negros, teoria das cordas, etc., né? E fico lendo um tratado com slide, o cara chega na casa dele, ele vai ver uma videoaula com o prêmio Nobel, que fala disso. Então, para que ele vai ficar ver o Gil falando? Ele vai na casa dele e vai ver o prêmio Nobel. Então, a pergunta é, o que a sua aula presencial tem de valor? O que ela agrega de valor para a aprendizagem do aluno? Essa é a pergunta. Se ela não agrega nada pela presencialidade, ela pode ser remota. Ou pode continuar presencial, não faz diferença nenhuma. Agora, se você consegue, de alguma maneira, passar uma parte para remoto, que o aluno faça sozinho em casa, como uma metodologia da sala de aula invertida, por exemplo, que o aluno estuda antes de vir para o presencial. E lá no presencial você desenvolve um projeto onde o cara efetivamente bota a mão na massa e vai fazer alguma coisa com aquilo que ele aprendeu sozinho, entre aspas, então a tua presencialidade está dando valor àquilo. E não só está repetindo uma coisa que o cara já leu, eventualmente. Então, essa é a questão. Não é substituição, simplesmente. Porque gravar uma aula presencial e passar ela remoto também não fez diferença nenhuma. Que é o que muita gente faz. Ah, estou usando a tecnologia. E ele gravou e passou para o computador a mesma coisa que ele fazia antes. Então, a questão é, percebam e tentem fazer com que os momentos presenciais realmente agreguem valor, assim como os remotos. Essa é a questão. Independe da modalidade. Muito Essa bom. é a minha opinião. Certo, a próxima. Obrigada, Gil. Ali Lara, minha maior dúvida hoje é sobre a curricularização da extensão na engenharia. Tenho dúvidas quanto à forma desta implementação. Como isso está sendo visto pelo CREA? Talvez Dante? Vejam, o CREA começa agora a trabalhar essas questões, né? A implantar as novas diretrizes curriculares ainda não foram implantadas, mas é óbvio que os cursos de extensão aproximam o aluno da sociedade, da realidade. E uma das premissas das novas diretrizes curriculares é exatamente isso, que a escola vá além dos seus muros, que o aluno possa participar efetivamente dos problemas da sociedade, das demandas sociais e interagir com ela. E, nesse sentido, obviamente, a extensão será bem explorada e ela vai ter que, dentro do projeto pedagógico de cada curso, ser implementada de modo que ela venha a atender essa interação entre o profissional, o mercado e a academia. Dante, me permite uma complementação? Fique à vontade. A extensão é a prática sendo feita. É você fazer exatamente a parte de prática para ajudar a gerar a competência. Dante, eu tenho visto alguns entendendo que é para botar mais 10% de carga no curso. Não é. É a oportunidade de você pegar muita coisa que tem no curso e transformar já em aprendizagem ativa. Extensão é aprendizagem ativa, gente. É desenvolver competência até muito mais propriamente, porque vai se deparar com um caso de realidade, onde um conhecimento que está na academia vai ser levado a um agente exterior, uma organização, e lá vai colher conhecimentos que vai voltar para a academia para poder se reciclar. Então, olha, você pode botar no seu curso, de repente, mais da metade das coisas como extensão. Perfeito. Tiago Castro,
Há cursos de engenharia no Brasil que já servem de modelos para os demais com base na nova DCN? E como certificar as competências que estarão nos novos PPCs? São recomendadas disciplinas específicas para validar a aprendizagem dos acadêmicos? Poderiam dar sugestões? Posso falar? Vai, Vanderlei. Olha, cursos totalmente por competência de engenharia eu não conheço. Na Unicinos tem um curso de administração que, até onde sei, pelo menos já tive vários testemunhos dizendo que ele é um curso por competência. O que nós temos na PUC Paraná, que está implantando o curso por competência, está no 3º ano, e também o Positivo, que está aí no Paraná. No IME, tem muitas iniciativas de aprendizagem ativa, no ITA. O Senai Cimantec fez um projeto agora que é uma maravilha o projeto que eles fizeram. Na USP estão agora estudando isso também. Lá no Vale do Paraíba, com o professor Messias, na universidade, tanto na Unesp quanto na USP, Lorena e Guaratinguetá, também estão implantando vários aspectos disso. Existem várias iniciativas do Brasil afora. E é isso mesmo. Vamos fazer iniciativas, vamos tocar para frente e vamos implantando paulatinamente, sem achar que, não, eu tenho que passar tudo agora como é e transformar, inclusive derrubar o prédio e fazer outro. Não é bem assim. Agora, uma coisa é certa. Para implantar com sucesso as DCNs, você tem que pensar em reprojetar as coisas dentro da sua escola, ou até mesmo dentro da instituição. As novas DCNs não vão dar certo se essa burocracia maluca de passar por 1000 conselhos, chamar padre para benzer, e banda de música para inaugurar. Isso não vai dar certo. O projeto pedagógico tem que ser aberto. Ele tem que ser avaliado todo ano e aplicar nele um princípio muito caro da engenharia de produção. Melhoria contínua. Você tem que avaliar todo ano, autoavaliar e avaliar, e as melhorias encontradas já implementar no ano seguinte. Aqui a gente só mexe em currículo 10 em 10 anos. Alguém vai reclamar no PROCON que o seu negócio está com prazo de validade vencido. Vanderlei, e a questão da certificação que a Patrícia trouxe é o seguinte: como é que eu sei que um cozinheiro é bom? Quando ele faz uma boa comida, alguém prova e aprova. Quer dizer, um bom engenheiro civil, por exemplo, ele vai ter que fazer uma construção segura, vai ter que usar os melhores recursos para usar menos materiais, fazer o melhor projeto possível. Como que vai ser feito? Ele vai ter que ser submetido a isso e alguém vai ter que avaliar e aprovar. Não a educação, não o sistema que vai fornecer a ferramenta, mas o cara que vai usar esse serviço, o mercado. A aproximação da academia com o mercado ajuda muito nisso. Sempre que você faz um projeto integrado entre universidade e empresa, você tem a possibilidade da empresa dar a chancela de que aquele projeto foi bem feito, o que mostra que a formação realmente foi boa. E acompanhar os egressos. Perfeito. Miguel Augusto, o que irá impactar nas atribuições dos engenheiros já formados? E os novos terão as mesmas atribuições dos antigos? Os engenheiros que já estão formados já possuem suas atribuições técnicas, né? Por enquanto, as atribuições técnicas no Conselho, no CONFEA e no CRES, elas seguem o caminho normal, até a implantação das novas diretrizes. Quando elas vierem, acredito, como nós já discutimos aqui, como o próprio sistema, o CREA Paraná, por exemplo, faz esse espaço de discussão, cria esse espaço de discussão, justamente para verificar o que ele pode mudar na realização da concessão das atribuições técnicas, de forma que ela possa representar melhor a harmonia entre a formação acadêmica e o exercício profissional. É justamente esse espaço de discussão que nós estamos aí buscando um caminho para essa harmonização que ainda nós não temos, mas estamos buscando uma solução para isso. Os que já têm atribuição não muda nada, ou muda se eles fizerem novos cursos com base na 1073. Né?
Agora, a partir das diretrizes, vai ter que mudar as cabeças brancas. Perfeito. Douglas Fukunaka, ele gostaria de saber a partir de quando seria implantado e sua regulamentação para validar. Atualmente está previsto que tem até abril de 2022 para implantar. A partir de 2022, já pode implantar hoje. Ela já está em vigor desde o abril do ano passado. No entanto, vai considerar as diretrizes, pode ser considerada as diretrizes anteriores até o 24 de abril de 2022. Está com o microfone desligado, Patrícia. Desculpem. Eu imagino aqui que são duas pessoas diferentes, mas mais ou menos a mesma pergunta. Roberto Henrich e Débora Felten pergunta ao Gil como poderia ser o monitoramento das necessidades das competências no mercado e os ajustes no programa de aprendizado do futuro engenheiro, como bem você apontou na sua fala, e a Débora fala como será feito esse controle em relação às habilidades e competências, já que, como foi dito, o papel aceita tudo, será feita alguma prova? Acho que é a mesma, né? Mais ou menos. Bom, como está previsto, né, e está colocado na nova diretriz, o PPC tem que ser dinâmico e flexível para ser capaz de ser dinâmico, né? O que significa que essa aproximação da academia com o mercado é que vai mostrar se as competências que estão sendo tratadas dentro daquele curso e preconizadas naquele projeto estão atendendo à necessidade do mercado. Isso não significa dizer que se hoje tem uma tecnologia, semana que vem inventam outra, muda tudo, e aí na outra semana inventa o 2.0 e muda tudo de novo. É claro que não. Isso tem que ter um processo, né, de análise. Mas essa aproximação é o que vai facilitar isso. A forma de avaliação de competências é que é um ponto também largamente discutido, né? E não existe uma receita de bolo para dizer, ó, competência se avalia assim. Uma forma, e que isso tem a ver também com metodologia ativa, é que essa avaliação tem que ser contínua e ela tem que ser diversificada. Então, quer dizer, significa que eu não vou dar mais prova? Não, você pode dar prova. Só que você também tem que avaliar de outras maneiras. Por exemplo, trabalho em equipe é uma coisa preconizada para desenvolver habilidades e atitudes de trabalho em equipe. Como é que eu vou avaliar individualmente um trabalho em equipe? Então, você tem que acompanhar a equipe continuamente, todo dia ir lá ver se está todo mundo trabalhando, se não tem nenhum encostado no outro, e assim por diante. Então, a questão da avaliação é outro paradigma que tem que ser vencido, assim como o curso por competências, as avaliações também têm de ser por competências. E existem diversas formas. Certo, vamos lá. Luiz Capraro, também para você, Gil. Em sua fala, você coloca que o sistema CONFE-ACREA como fiscalizador dos cursos para que sigam o previsto em seus PPCs. É dito e alardeado que o sistema não tem esta atribuição. Sendo assim, quem fará isto? O modelo de hoje sabemos que não dá conta. A proliferação de cursos sofríveis tenderá a aumentar? O fato das novas diretrizes terem sido construídas numa ação coletiva que envolveu MEC, pelo CNE, CONFEA, CNI, pelo mercado de trabalho, a BENGE, pelas associações de ensino, leva a crer que todas essas entidades e todos esses atores, em algum momento, falem a mesma língua. Eu imagino essa evolução no seguinte sentido. O próprio Milton disse aí, e o Vanderly também, e o Dante também. Tem que haver um sincronismo de avaliação. Todos os atores têm que participar do sistema de controle.
o sistema de controle não pode ser feito de momentos discretos. Ele tem que ser feito numa avaliação de processo. Então, a escola avalia enquanto ele está lá dentro, o MEC avalia o processo e o sistema profissional avalia o egresso, o profissional. Só que isso tem que estar sincronizado, né? Eu imagino isso como o MEC avaliando se o processo que está prometido lá, através das metodologias, dos recursos, etc., está sendo cumprido. Eu imagino o CONFEA fazendo meio que um checklist entre atribuição profissional e competência que garanta essa atribuição, e tudo isso fazendo parte de um sistema contínuo. Isso é o que eu imagino. Se isso vai acontecer e quanto tempo isso vai demorar para acontecer, é uma questão que a gente não consegue prever. Gil, só uma coisa. Hoje, pela nossa legislação, a 5.194, ela nos diz que nós temos que registrar e conceder o registro ao profissional egresso de uma escola de engenharia, com curso reconhecido, tá? Diferente do que acontece na OAB, no direito, né? Que lá o cara se forma em bacharel e depois ele só vira realmente advogado depois de prestar e passar no exame da ordem, porque isso está em lei. Então, primeiro, tem que mudar a nossa lei. Agora, eu vejo lá pelo sistema americano, em que quem faz as certificações são as entidades, as associações. Se eu quero um profissional de logística, eu vou procurar alguém que seja certificado pela APIX. Se eu quero um profissional de Engineering Management, eu quero alguém que seja certificado pela ZEM. Tá? É isso que vai ter que acontecer e o CONFEA vai ter que trabalhar em conjunto com as entidades, com certeza. Complemento. O Milton citou o caso da ABIT. A ABIT é a mais antiga acreditadora do mundo, é de 1936, me parece. E logo em seguida veio do Canadá. A ABIT é para o educacional. Eu falei da APIX para a logística. Tá. Eu estou falando da associação. APIX. Mas a ABIT, a BET, a BET é ABET. Dá o carimbo educacional. Sim, e também e para o mercado. Para o mercado. Os cursos acreditados, tem empresas que só contratam de cursos acreditados, né? A Europa, no final da década de 90, também, onde não tinha, criou. Tem um sistema EuroACE. Em vários países continuam tendo seus conselhos. E veja bem, no Brasil, o papel do MEC não é esse de acreditação, não é. Ele é regulador. E regulação com acreditação, tal como se faz na Europa e Estados Unidos, não é a mesma coisa. Tanto é que, não sei quando, mas não vai demorar muito para fazer determinados convênios de mobilidade e algumas tratativas com Europa e Estados Unidos, vai ter que ter acreditação. Então, ou nós criamos uma acreditadora no Brasil, nos moldes das que existem na Europa e nos Estados Unidos, ou nós vamos ter que chamar acreditadoras de fora para vir aqui. Como já está a ABIT lá na PUC Paraná. E a PUC Paraná está certa. Eu acho que ela está buscando uma acreditação para poder estar com mais possibilidades no exterior, mais possibilidade de mobilidade e de uma série de vantagens que isso vai trazendo. Aqui na América Latina, o Peru já tem a sua, o Chile está caminhando, o México já tem a sua bem adiantada, e essas acreditadoras internacionais estão dentro do acordo de Washington. E também a certificação profissional, né, Milton? Que eu não acredito que vai extinguir os conselhos, mas o papel dos conselhos vai ser como existe hoje no programa, a certificadora de qualidade no mundo inteiro, também vai ter que é aquela construída pela sociedade civil. A acreditação para determinados aspectos, hoje, na Europa e nos Estados Unidos, tem que ser pela sociedade civil, não pode ter governo no meio, né? Então, há novos modelos aí, e o pessoal do CONFEA em Brasília, pelo menos, eu tenho conversado bastante a respeito de
acreditação e certificação. Nós fizemos um evento no Rio de Janeiro em 2018, em junho de 2018, dentro do INME. Nós trouxemos a IBIT americana e trouxemos a EuroAce da Europa, assim como a agência russa e a agência portuguesa de acreditação, e foi um debate muito interessante. Nós precisamos trazer esse debate, agora, passado da questão da licença, nós precisamos trazer esse debate, porque senão nós vamos ser surpreendidos que vamos ter que ser acreditados por acreditadores internacionais. Ok, eu acredito que já tenha sido respondido para o Fabiano Barreto, era mais ou menos nessa linha. Temos aqui o Rodrigo Ribeiro. O CREA pretende exigir registro profissional dos docentes no Conselho? Tem algo já visto sobre isso, acreditante? Poderia repetir, Patrícia, que falhou a transmissão. Desculpe. O CREA pretende exigir registro profissional dos docentes no Conselho? Essa é uma discussão antiga do registro profissional de professores, docentes, que inclusive foi até mesmo judicializada, né? Mas o CREA recomenda que todos os professores da área que trabalhem na área de engenharia tenham sim os seus registros profissionais. É uma recomendação do CREA, com certeza. Dante, posso fazer uma observação com relação a isso? A nossa área é uma área extremamente radical, né? O cara está formando engenheiro, ele faz função de engenheiro. Ou seja, ele tem que estar habilitado a fazer função de engenheiro. E quem que dá essa habilitação? É o sistema. Hoje é o sistema. Então, ele deveria. No extremo da questão, e aí eu já sou bem radical, eu acho que cada professor deveria recolher uma responsabilidade técnica, uma ART, por cada turma em que ele dá aula. Ele é responsável por formar aqueles alunos naquela disciplina, naqueles objetivos, naquelas competências. Certo? Porque, vamos lá, no extremo, se um aluno que eu dei aula de projeto da fábrica faz um absurdo de projeto de fábrica, quem que é o responsável? É ele, e deveria ser quem ensinou. Eu, no caso, se fosse meu aluno. Entendeu? In extremis, essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Porque a nossa função é uma função extremamente nobre, uma função extremamente importante, e é função de engenheiro, ensinar engenheiro. Inclusive previsto na diretriz, né? Como o Vanderlei colocou. Agora, mais ainda. Você desligou o microfone, Patrícia. O Richard Soares está falando sobre... Ele está fazendo um paralelo entre direito e engenharia civil. Ao meu ver, se um dos dois cursos tivesse que ser ofertado na modalidade não presencial, jamais seria engenharia civil. Gostaria de ouvir a opinião dos excelentes debatedores. Grato pela oportunidade. Eu defendo a ideia de que vários cursos podem ser oferecidos em modo não presencial, mas todos eles têm cursos, têm momentos práticos. O direito, eles têm várias práticas de tribunal, de júri, que a gente vê aí alguns exemplos, né? Hoje eu estava lendo uma notícia de que teve um julgamento no Supremo, na turma virtual, 5 membros, 2 não compareceram. Quer dizer, nós temos aqui a live, 2 não vão comparecer, tá? O que é isso, né? Então, tem que ter essa prática, tem que ter em qualquer uma das profissões, tá? Eles têm que ser submetidos a isso. Agora, só uma observação, e aí o Vanderlei e o Gil, que são mais adeptos do EAD, no Brasil deturparam muito essa ideia do EAD. É um absurdo, eu acho um absurdo uma cidade como São Paulo, que tem N escolas presenciais, que possibilita o cara, no bairro dele, ter uma escola presencial, ter um curso em EAD sendo oferecido por uma escola de outro estado.
Mas aí é uma discussão que vai longe. Eu acho que qualidade independe da modalidade. Então, vou repetir aquilo que eu falei. Se o cara sabe agregar valor ao momento em que ele está em contato com o aluno, sendo presencial ou sendo remoto, é isso que interessa. Como eu já falei, essa questão de se é EAD, se é presencial, já não existe mais na prática. Gil, só uma coisa. O problema é que aqui no Brasil eles vendem o EAD como estude nas horas vagas, estude sem sair de casa, quer dizer, faça o seu curso superior. Isso, não, eu concordo plenamente. O problema é o estigma que se criou. E é aquilo que eu falo sempre, né? Quando eu falo sobre esse assunto. Às vezes eu estou com a camiseta do Star Wars, assim, do Yoda, e eu falo, tem o lado negro e o lado bom da força. O cara pode usar dos dois. Esse é o problema, né? Então, a questão... Por quê? Porque existe curso presencial picareta? Também tem, né? Um monte. Você mesmo disse. Vai lá fazer a avaliação, só não reprova porque o sistema não permite. Mas se não, reprovava o cara. Então, a questão não é essa. Outra coisa importante. Curso de engenharia 100% EAD não existe e nunca vai existir. A própria legislação não permite. Todos os cursos exigem atividades presenciais práticas. Então, o 100% EAD não vai ter nunca mesmo. E nunca. Agora, a questão da qualidade depende do que o cara quer fazer. Se ele quer fazer bem ou se ele quer fazer mal. Eu avaliei uma vez um curso que não tinha nenhum professor engenheiro. Era administrador. Tentei reprovar. Consegui? Não. Dante, a discussão EAD versus presencial, ela sai do centro, como disse o Gil lá. A questão é engenharia versus enganaria. Engenharia versus enganaria. Pega o resultado do ENAD, pega o IGC, você vai ver que tem aqueles cursos que estão lá. Pode-se questionar o sistema de avaliação, mas lá tem curso com conceito 5 e curso com conceito 1. Tem os alunos que que ficaram no top e outros que ficaram lá embaixo. E aí quando isso acontece, os que ficam abaixo de 3 vão para avaliação local, em loco. E olha, eu estou em avaliação, tanto fazendo parte como avaliador de curso, como avaliador de instituição, desde 2002, desde 2003, quando começou, né, nesse novo sistema. 2004 já migrou para o novo. E esses cursos que estão abaixo de 3, geralmente, localmente, tinham problemas. Aí entra um outro problema também. Gente, os cursos de engenharia... A gente vê um curso de medicina custa mensalmente aí de 9, 10, 11, 12 mil reais por mês. Como é que um curso de engenharia pode custar menos de 500 reais? Aí vamos olhar, então, o que acontece no mundo. Nos Estados Unidos e na Europa, eu não conheço nenhum país onde a maioria dos cursos de engenharia sejam privados. Tem países, inclusive, que 100% são... O único país que eu sei que a maioria de cursos de engenharia são privados é o Japão. O Estado japonês é meio que privado, é o Zaibatsu das grandes empresas que comandam, né, e comandam com sucesso. Agora, engenharia custa caro, não dá para sustentar com esse custo, não. Então, o que tinha que fazer? Ter uma política tecnológica onde se visse que quem faz tecnologia é engenheiro, né? E nós, da escola, nós temos que ter meios para formar engenheiros, não para arrumar emprego. Não, para arrumar emprego, sim, mas para os outros. É o que acontece lá fora. Porque você vê o aluno formando engenharia reclamando que não tem emprego. Será que ele acha que vai arrumar emprego com advogado, no escritório de odontologia, no consultório médico? Não. Então, nós temos que formar engenheiros empreendedores e formar engenheiros que tenham gabarito tecnológico para poder
agregar valor às nossas commodities. Nós somos um país de commodity. Desce daqui da minha Minas Gerais, desce um comboio de minério de ferro. Volta menos que uma Kombi de equipamento que equivale àquilo. Fusquinha, dependendo da tecnologia, nem um Fusquinha. Né? Quanto à questão de... Olha, quando eu fiz engenharia na década de 70, sabe que eu tinha aula à distância? Eu tinha aula à distância. O professor lá em cima do palco, eu sentado lá atrás, mas olha, em outro mundo, entendendo patavina do que estava se passando. Além daquele EAD mesmo, professor que dava ia lá em algumas aulas e aparecia no dia da prova, a prova era daquele jeito. Então, a questão de qualidade é que deve ser o cerne da discussão. Se eu conseguir criar um sistema ou criar uma massa crítica em que se exija qualidade, tanto das entidades, quanto do Estado, do governo, quanto dos alunos, esse problema desaparece. Olha, gente, existem cursos de top lá fora. Aliás, lá não se fala muito nesse negócio de perto e de longe, não. Olha em educação, formação de engenheiro. Tem a 42 e a Minerva lá, eu não sei se é a 42 ou a Minerva, mas são cursos de engenharia onde uma não tem prédio. Não tem prédios, não tem instalações físicas. Os alunos se formam em 7 países do mundo afora. E a outra não tem professor. Os alunos se formam com os veteranos e com os profissionais das empresas. É claro que tem os orientadores, isso aí. São gestores, não são professores apenas, são gestores de formação de engenheiros. Existe o modelo do Warren College, existem vários modelos aí que estão num livro que nós lançamos aqui, que o professor Messias. Existe Aalborg é toda a PBL, é a maior empregadora da Europa atualmente. As empresas estão ávidas por pegar pessoal de Aalborg que trabalham com metodologias ativas de cabo a rabo e com muita atividade não presencial. Ou às vezes até mais presente. Porque o professor fecha a sala de aula dele lá. O que está acontecendo lá dentro? Aqui, você entra, clica lá e vai ver o que o cara está fazendo nas aulas à distância. Né? Vanderlei, aí vem aquela questão da seriedade, né? Estude a partir de R$130 por mês. Faça um curso superior por R$130. Você não paga nem a internet que a escola usa. Olha, se o Brasil quisesse desenvolver tecnologicamente e ter bons cursos de engenharia, vai ter que subsidiar. E não é gasto, é investimento. Investir em formação de engenharia é retorno certo. Bom, vamos para as 2 últimas perguntas, tá? Para a gente poder estar encerrando. Estamos indo para quase 2 horas de live. Então, vamos lá. Leandro Nobre, ele gostaria de ver só um pouquinho mais algum comentário sobre o assunto competência versus cursos. Ele entende que o CREA fiscalizador no mercado de trabalho privado ocorre que tem profissionais atuando em áreas dos demais. Isso não está vindo dos diversos cursos gerados da engenharia? Essa atuação em várias frentes? Patrícia, principalmente a parte final, eu não entendi muito bem. Você pode repetir? Ok, ele está questionando... o Leandro está questionando se essa questão de competências e cursos, né? Ele está achando que tem muito profissional atuando nas áreas dos demais. Ele está achando que isso pode ser por causa dos diversos cursos de engenharia gerados. Está começando a se proliferar muitas modalidades e tudo. Então, ele queria só ouvir um pouquinho sobre isso. Deixa eu só fazer uma observação. Primeiro, não existe mais reserva de mercado. Hoje, um engenheiro mecânico tem que conhecer de eletrônica para mexer num motor. E se ele conhece de eletrônica para mexer no motor, ele pode conhecer eletrônica para mexer com outras coisas naquele conhecimento que ele teve de eletrônica. Tá? Então, nós temos que romper esse paradigma de que o cara nasceu engenheiro civil e vai morrer engenheiro civil. Um dos caras que eu conheço que é melhor em educação e em projeto do produto é engenheiro civil e está aqui com a gente discutindo
essa questão, né? Legalmente, antes ele poderia até ser autuado por exercício ilegal da profissão, né, Vanderlei? Mas hoje, pela 1073, ele teve conhecimento, tem competência, pode. Agora, o CREA tem que se adaptar a isso. A 1073 está aí para isso. A questão é que eu fico com a impressão de que as escolas não têm muita ideia do perfil profissional que eles formam. Tá? Começa por aí. Ora, o engenheiro, ele estuda muito a matemática. Se usasse metodologia ativa, não precisava tanta matemática, tanta física, podia ser tanto tempo estudando física, tanto tempo estudando matemática. Mas ele forma um perfil de raciocínio lógico, junto com computação, química, expressão gráfica, que não tem outro igual no mercado. Então, por exemplo, um engenheiro que está trabalhando no sistema financeiro, que às vezes paga melhor até, esse cara está fora de função? De jeito nenhum. Olha o perfil profissional que ele tem. Ele, além de ter um raciocínio lógico muito apurado, ele conhece bastante de produção na área dele. Qualquer engenharia, ele acaba aprendendo uma coisa de produção. Do que eu tenho conversado por aí, eu não vi nenhum trabalho assim muito bem acabado. Do que eu tenho conversado, tanto aqui quanto lá fora, com colegas, e eu sempre fui curioso em relação a isso, que eu queria dados, não consegui dados muito bem. Está mais ou menos assim, você encontra 1/3 daqueles formados em engenharia lá com a carteira assinada com aquilo, né? Para engenheiro civil, trabalhando em obra, com coisas relacionadas à engenharia civil. Você tem um outro terço trabalhando na interface, que são gerentes, donos de pequenas empresas, médias empresas, e você tem um outro terço aparentemente fora. Porque, olha só, se o engenheiro é formado numa determinada engenharia, ocupa uma posição no comércio, que aparentemente até deveria ser ocupada por outro profissional, mas ele foi contratado e ninguém rasga dinheiro, não. O comerciante ou o empresário não rasga dinheiro. Se está contratando dinheiro, porque ele tem perfil para isso. Então, a questão do perfil do engenheiro, ele, quando pega essa base de física, matemática, computação e etc., e depois estuda tecnologias e cria a mentalidade projetista, a coisa muda muito de figura. Lembre-se do seguinte: os cientistas trabalham muito em cima do que existe. E o engenheiro projeta o quê? O que não existe. Então, olha, e outra coisa, como é que ele não é resolvedor de problema mais? O engenheiro não pode ser resolvedor de problema mais, ele tem que ser projetista de soluções. Quando ele vai analisar algo para resolver algumas questões que estão lá dentro, projetar soluções, ou não incrementar, ou fazer upgrade, ele tem que desestruturar aquilo tudo, ele tem que fazer um desmanche daquilo tudo. E se você não conseguir desmanchar mentalmente, não vai conseguir, né? É mais ou menos se você pedir um engenheiro civil para ele fazer uma reforma na tua construção, e se ele não souber o que tem lá dentro, se ele não conseguir ver além das tintas, ele não vai desestruturar. Então, o engenheiro é um cara que tem raciocínio lógico e ele tem capacidade de estruturar o que não existe e desestruturar o que existe para poder encontrar soluções. Então, é uma cabeça privilegiada e que todos os países dão um mau valor. No Brasil, tem outra questão também. Eu não sei quando, nem por quê, mas não temos engenheiros em altos cargos de decisão no país. Aliás, qual foi o único presidente engenheiro que nós tivemos? Itamar Franco, metade só do mandato. Agora, você vê os outros países, tem engenheiro de todo lado. Você está aí na sua cidade, tem um problema, vai lá em Brasília com o seu problema. O que vai acontecer? Você vai voltar de lá com uma lei, uma resolução. Por quê? Está cheio de advogado. Se estivesse cheio de engenheiros, você ia votar com um projeto. Não é que tem muito advogado, não é que tem pouco engenheiro. Então, nós temos que também botar na cabeça dos nossos alunos que eles têm que ir para fazer a boa política e têm que estar em cargo de decisão. Olha a quantidade de bobagem que fizeram aí na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, né? E você via que a maioria dos problemas é que não tinha engenheiros, ou se tinha, não estava com capacidade para poder montar sistemas logísticos e sistemas de engenharia que desse conta daquilo para fazer. As histórias que contam, nós ficaríamos aqui até
meia-noite contando das bobajadas que fizeram, que os engenheiros viram essas bobagens, só que eles não tinham o poder de decisão porque eram tomados por outras formações. Bom, pessoal, nós vamos ler agora a última pergunta que chegou antes da gente encerrar. Então, eu peço a compreensão para quem está participando da live e que tenham mais perguntas para serem feitas, por favor, encaminhe para o e-mail, acho que foi colocado ali, da comunicação, que a gente verifica a possibilidade de estar encaminhando para cada um dos participantes. Então, dirijam as perguntas para quem for e a gente passa depois da live, porque senão a gente vai aqui, o assunto se estende muito, tá? Então, eu vou ler a última pergunta e deixo o fechamento para o Dante fazer, ok? Então, a última é do Luiz Capraro. Ele fala que a gente não pode esquecer que o sistema Confiacre é fiscalizador do exercício profissional e só pode agir com base em leis, justamente estas que regulam a profissão e ditam as atribuições. Mudar a cabeça branca do sistema só pode acontecer mudando a lei. Isto inviabiliza o princípio fundamental da nova DCN, não? Eu vou me manifestar, porque quem falou da cabeça branca foi eu, mas nós temos que, sem dúvida, Capraro, tem que mudar a lei. Nós mesmos já falamos que essa lei está ultrapassada, que essa lei é anacrônica, tem que mudar a 5.194. Agora, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Nós temos que mudar muita coisa antes de mudar a lei. Dá para mudar, dá para agilizar sem prejuízo da lei. Tá? Nós temos que começar a pensar nessas coisas. Se não, rasga 1073 e pronto. Ok, pessoal. Gostaria inicialmente de destacar a importância de eventos como esse. Vejam que os nossos debatedores são pessoas que conhecem do assunto, gostam muito do assunto, haja vista o desenvolvimento das respostas, a paixão que a gente vê quando são utilizadas. E, então, esses espaços são muito importantes. E o CREA Paraná, inclusive, deve promover um fórum de docentes e discentes ainda esse ano. O CREA ele tem feito esse fórum há muitos anos, é pioneiro nesse tipo de evento. E isso, certamente, nós vamos voltar a discutir também a implantação das novas DCNs nesse evento, nesse fórum. Quero agradecer a nossa audiência que esteve conosco até agora, nos acompanharam. Também agradecer os nossos debatedores, o Vanderly, o Milton, o Gil, que discutiram com muita propriedade, certamente trouxeram informações extremamente importantes. Quero também, em especial, agradecer ao CREA Paraná pela oportunidade, pela organização, divulgação do evento, a Patrícia e a todos que, de certa forma, materializaram esse evento. Termino, então, com o meu muito obrigado a todos. Obrigada.